Bom, seu Gilberto, vamos falar o que o torcedor do Cruzeiro está interessado em saber, que é a respeito do Cruzeiro. Treinamento na manhã de hoje, treinamento puxado, viu, Gilberto? Treinamento muito puxado aqui na Toca da Raposa 2 e boas notícias. O Wallace treinou normalmente, deve ser relacionado para o final de semana, mais um dos contratados do Cruzeiro aí. Ele, o bicho, joga muito, viu, seu Gilberto? Tem um lance que a gente até filmou, o Paulo até filmou, uma dividida dele com o Zé Ivaldo. Nossa. Primeira vez que eu vi o Zé Ivaldo, tô levando a pior, tá? O gaguejei aqui o agora. Wallace é muito forte, né, cara? E tem muita qualidade técnica. O Adroaldo gaguejou porque ele olhou a notificação do banco dele ali agora. É. Também. Oi, Guinho, Deus te pague, tá? Eita, nossa. Abençoe, Igor. E o que rola? Além do Wallace, Juan de Neno, centroavante argentino, treinou também normalmente. Ele que passou por cirurgia, já tá liberado, tá treinando, correndo, dividindo, finalizando, enfim, passa a ser opção pro final de semana. Com isso, Fernando Seabra ganha aí o Wallace e também o Juan de Neno. Outro jogador que a gente observou que treina muito, bicho, é muito diferente, é o tal do Matheus Henrique, viu? Joga demais. Outro que se destacou hoje no treinamento foi o jovem Vitinho. Enfim, treinamento muito intenso do Fernando Seabra, ele caprichando ali naquela marcação do Cruzeiro, marcação-pressão dos atacantes, em cima da defesa, os defensores do Cruzeiro tendo que sair jogando de maneira mais rápida, o Cássio fazendo trabalhos em separado com o Robertinho, ele e o Anderson, enfim, atividade muito puxada, o sol muito quente na Toca da Raposa 2, inclusive, agora são 12h25, o treinamento acabou por volta de 12h05, 12h07 por aí, e os atletas nesse momento agora vão tomar aquele banho, depois vão almoçar aqui na Toca da Raposa 2 e aí de tarde são liberados, voltam para as atividades amanhã. Cruzeiro que sabe da dificuldade que vai ter aí diante do Palmeiras, o jogo esse lá em São Paulo às 9 da noite, mas o Fernando Seabra agora passa a ter mais opções aí para o Cruzeiro. Um outro jogador que hoje treinou bem e treinou muito, fez toda a atividade, foi o atacante Caio Jorge. Ele que foi relacionado, né, para o jogo passado, quando o Cruzeiro ganhou do Red Bull Bragantino, porém ele não fez a sua estreia ainda porque não estava 100% fisicamente. Mas hoje o tanto que esse cara correu no treinamento, pode ser que fará a sua estreia aí diante do Palmeiras, viu, senhores? Ô, Adroaldo, pergunta ao senhor que está aí boquiaberto com as jogadas de Wallace e a colisão dele com o Zé Ivaldo, colisão de locomotivas, né? Você aproveitaria ele, ou o Dineno, ou os dois, nesse jogo complicado contra o Palmeiras? Você falou de intensidade de treino muito puxado, porque tem que ser assim mesmo. Para jogar contra o Palmeiras, tem que ser intenso, tem que marcar demais, tem que acompanhar os caras. Você já aproveitaria um ou outro, ou os dois? Ô, seu Gilbert, creio que eles não devem ser aproveitados de cara. Principalmente pelo esquema do Seabra, né? Ele deve manter o meio-campo que atuou muito bem. Inclusive, se sou eu, tá? Eu aproveitaria mais essa questão do Dineno, porque certamente o Cruzeiro vai jogar mais em contra-ataque com o Palmeiras. O Palmeiras costuma se impor muito no seu campo e deixa esse espaço para um contra-ataque mais rápido. E o Matheus Henrique é um jogador muito veloz. O próprio Matheus Pereira tendo esse espaço para poder jogar, é porque tá dando um pequeno sanduíche, aí tem hora que atrapalha. Ele tendo esse espaço para poder fazer as jogadas, enfim, pode facilitar muito a vida do Cruzeiro trabalhar nessa questão aí. E o Dineno seria esse cara, porque ele é um centroavante, o cara de área, é o cara que define, porque o Cruzeiro não tá jogando com esse centroavante fixo, né? E com o Dineno, e pela questão da velocidade ele também, e também do Álvaro Barreal, por falar no Álvaro Barreal, ele saiu do último jogo sentindo ali uma dorzinha em cima do joelho ali, na coxa, mas foi avaliado, não tem nada, treinou normalmente, treinou muito bem hoje também e vai pro jogo. E com essa trinca ali, Barreal, Matheus Pereira, ali no meio, juntamente com o próprio Romero fazendo essa marcação mais firme, Gilberto, eu acho que ele vai manter o time, mas de repente o Dineno aí poderia ter chance, mas só que pelo fato do tempo que eles ficaram parados, né, no caso do Dineno especificamente, e o Wallace que ainda não está 100% da sua forma física, devem ser relacionados, mas não devem começar a partida não. Podem assim ser utilizados no jogo, como foi, por exemplo, o Matheus, né? O Matheus Henrique no último jogo, que entrou muito bem e pode até atuar por mais minutagens nessa partida, por mais tempo nessa partida.
Boa, Adroaldo, eu também penso como você. Pode ser aproveitado, especialmente o Dineno. Porque aí tem um centroavante, hein, Robertão? Muda um pouco a forma de jogar, de repente precisa buscar um resultado, mas o Adroaldo disse sobre a postura do Cruzeiro, a estratégia e como deve se comportar contra o Palmeiras, especialmente porque joga fora de casa. Que o Cruzeiro seria um time mais reativo, mais cauteloso, esperando um pouco mais o Palmeiras. Não é assim que a gente tem visto o Cruzeiro jogar, né? O Seabra, quando ele vai para esse jogo, Adro, se me permite, eu acho que não é o esplendor do jogo do Seabra, quando ele vai pro jogo reativo. Mas aqui, o Dineno, caso viesse entrar, até por condição, seria no segundo tempo, né, Adro? Com certeza. Ele ficou muito tempo parado, né? Ele passou por uma cirurgia no pubis, tá até voltando antes daquele prazo de 3 meses, de 2 a 3 meses, mas conforme a gente até disse que o Dr. Sérgio Campolino havia dito que a evolução estava muito acima do esperado, tem essa questão do condicionamento físico e também do encaixe do time, né, Roberto? Esse time do Seabra aí encaixou bem, o Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas. E para um time jogar como reativo, essa moçada que tá em campo aí, o próprio Arthur e outros tantos, para pegar essa bola lançada, sair correndo e chegar com força lá na frente, pelo menos para um princípio de partida, eu acho mais adequado, né? O próprio Barreal também, né, Adro? Que a gente sabe que na formação atual virou quase que um volante, ele recompõe, fecha o meio e depois sobe, né, com a turma toda. Eu acho que fica muito atraente. A grande questão é o seguinte, é segurar o meio de campo e o ataque do Palmeiras, né? Porque é muito envolvente. Tem um garoto Principalmente Estevão, o tal do Estevão. Pois é, que é a cria da casa, né? Enfim. E é o tipo de jogador que com 5 minutos de jogo amarela um Romero da vida, um Lucas Silva, um zagueiro, né? Porque é muito habilidoso e parte pra cima, né, Adro? Exatamente. E ele não tem o hábito de amarelar pros adversários, porque é um cara que toma pancada também toda a vida, mas arrebenta.